Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Porque eu tô olhando pra tua cara. Aí você fica olhando pro lado ao contrário. Então, Joana Borges, obrigado. Que feliz. De novo. Joana Borges, que prazer ter você aqui no Eu, Ator. É que eu dei uma patada aqui no microfone, no ouvido das pessoas, vai fazer assim. Que prazer ter você aqui. Eu queria já começar perguntando o seguinte. Você, tão jovem, já está fazendo a segunda faculdade. E eu queria entender o porquê da primeira faculdade não ter sido teatro. Teve alguém na família que falou, não, vai estudar teatro para quê, Joana? Então, Gui, eu nasci no Espírito Santo, né, em Vitória. Minha família é toda do interior, de uma cidadezinha chamada Fundão. E eu nunca tive nenhuma referência artística, teatral, próxima a mim, aqui em Vitória. Então, eu comecei a ter essa vontade de ser atriz vendo novela, vendo Malhação. Eu era extremamente apaixonada por Malhação. Então, eu falava, cara, eu quero trabalhar numa coisa que me dê prazer, não tô nem aí pro salário, essa era a minha ideia. Só que, por não ter nenhuma referência, eu não tive ninguém que me incentivasse, eu nem sabia, assim, eu não fazia ideia, eu não sabia nem que tinha como estudar artes cênicas para ser atriz. Começa por aí. Então, isso não foi uma coisa que amadureceu na minha cabeça desde nova. Eu nem via isso como uma opção válida, na verdade. E quando eu fui prestar vestibular, eu tinha acabado de voltar do meu intercâmbio, eu tinha 17 anos, e eu realmente não via isso como uma opção válida. Assim, não... E aí eu sempre gostei muito de ler, de escrever, eu falei, vou fazer jornalismo. Eu queria ser correspondente internacional em Berlim. Essa era a minha ideia. Que máximo. E aí eu comecei a pensar no teatro como uma coisa que eu pudesse conciliar com o jornalismo em São Paulo, no Rio, que eu também não estava pensando em fazer no Espírito Santo, não. Acabei prestando e fiz em São Paulo. E aí foi lá que abriu a minha cabeça para as artes cênicas. Eu cheguei a prestar artes cênicas na época para a USP e não rolou, né? Tinha matemática, química, física, aí não é comigo. Aí acabou não rolando. Com 17 anos, é isso? Com 16, eu fui para a Alemanha, fiz intercâmbio, fiquei 1 ano, aí voltei com 17, e aí já era época de vestibular e tal, né? De fazer cursinho, essas coisas. E aí eu prestei para São Paulo. Eu queria fazer jornalismo na USP. Agora entendi. Então você já morava em Vitória e aí vai para São Paulo, vai para a Alemanha. Que incrível isso, essa experiência, porque Berlim é a cidade onde respira a arte, né? Mas eu não morei em Berlim. Fui para Berlim 3 vezes, sou apaixonada, mas eu morei numa vila pequenininha, do lado da Holanda. Nossa, peraí, agora eu tô confuso. Do lado da Holanda, mas na Alemanha, é isso? E lá você estudou o quê? Na Alemanha. Eu fiz um intercâmbio cultural, então eu fiz o Gymnasium, que eles chamam, que é o ensino médio. Que máximo. E aí você volta para Vitória, fica um tempo e resolve prestar para jornalismo. E aí vai para São Paulo, tão jovem, sozinha? Você tinha família em São Paulo? Como é que foi isso? Não, eu não conheci uma alma em São Paulo. Não conheci ninguém. Mas eu acho que o fato de ter ido para a Alemanha sozinha também, isso já me deu uma confiança, né? Acho que eu estava tão afim, eu amo a minha cidade, Vitória, mas eu sempre quis morar numa cidade maior, assim, com mais coisa acontecendo, sabe? Com pessoas diferentes. E aí eu fui. E aí em São Paulo, paralelamente à faculdade de jornalismo, você ia a teatro? Você começou a se interessar mais culturalmente nesse sentido de ok, agora tenho todas essas opções culturais, o que eu posso fazer? Porque, né, a gente está ali fazendo a faculdade diariamente, estudando, mas São Paulo é uma cidade que oferece muito, né? Como é que você começou a despertar para esse lado artístico e falar, olha, eu acho que eu quero estar ali naquele palco, ou nesse sentido? Foi assim, primeiramente a minha ideia era fazer USP, jornalismo na USP. Só que eu não passei. Nunca fui boa em matemática, química e física, e a prova da USP é muito difícil. Então, não passei, e aí eu fiz Casper Libero, que é uma faculdade super tradicional em São Paulo, ficava na Avenida Paulista, uma ótima faculdade.
que eu adorei, inclusive. Eu, já no meio do curso, assim, no meu primeiro período eu já sabia que eu não ia ser jornalista, assim. Mas eu fiz até o final, porque eu gostava, eu sempre fui muito CDF, gostava de estudar, gostava dos meus professores, e fiquei. E a Casper, ela sediava o espaço para um grupo de teatro. Não era veiculado a Casper, mas a Casper cedia uma sala grande aos sábados para um grupo de teatro. E aí esse grupo de teatro incluía alguns alunos da Casper, né? E aí eu fiquei sabendo já no meu primeiro período, e aí eu falei, eu vou fazer um teste, eles faziam uma seleção e tal, eu vou fazer um teste para ver se eu entro, mas eu não tinha nenhuma experiência. Eu tinha feito teatro na escola, enfim, cursos livres aqui em Vitória, mas não tinha experiência nenhuma. Acabou rolando e eu fiquei nesse grupo. Foi quando eu comecei a pensar o teatro, comecei a pensar assim, que aquilo reacendeu na minha cabeça. Que vontade eu já tinha, eu só não sabia que era possível fazer isso profissionalmente. Foi ali. Que incrível. E aí você fica em São Paulo, termina a faculdade, e aí logo depois você teve a oportunidade de fazer a novela Rock Story, foi isso? Foi esse o caminho? Ou em São Paulo você começou a trabalhar, começou a fazer comerciais de TV? Como é que você se sustentava em São Paulo? Você tinha ajuda dos seus pais ou outra coisa? Você tinha uma bolsa? Como é que era isso? Eu tinha bolsa, mas meus pais me ajudavam muito, assim. Eu tinha bolsa na faculdade porque eu consegui um estágio em jornalismo. Não foi o meu primeiro estágio, mas acho que foi o meu segundo estágio em jornalismo foi na Fundação Casper Libero, na Gazeta, que fica no mesmo prédio da Faculdade Casper Libero. Eles têm uma espécie de parceria. Então, como eu trabalhava na Gazeta, eu trabalhava com mídias sociais, preciso usar nas minhas, mas eu analisava, enfim, produzia conteúdo, editava vídeos para as mídias sociais da Gazeta, dos programas. E aí eu tinha bolsa de 100% na faculdade e eu fazia, no meu terceiro período da faculdade de jornalismo, que eu já sabia que eu não ia ser jornalista, eu fazia Wolf Maia. Eu comecei a fazer Wolf Maia ali no Frei Caneca. E aí meus pais pagavam Wolf Maia, demorou um pouco para eu convencê-los e tudo mais. Mas eles começaram a pagar o meu curso de Wolf Maia, e como eu trabalhava de tarde, Wolf Maia era à noite, eu trabalhava à tarde, e de manhã eu fazia a faculdade de jornalismo. E aí eu tinha bolsa e dava para remanejar, assim. E aí, durante esse período... Não, imagina, durante esse período, então, foi quando você começou a fazer testes, a descobrir produtores de elenco? Isso. Como é que é isso? Foi assim, comecei a fazer o Wolf Maia, aí no primeiro teste, uma produtora de elenco, Marcela Bergamo, inclusive, que me deu o meu primeiro teste. Que foi, ela estava procurando um elenco para Malhação. Uma Malhação até que o Lucas Luco fez, a Pamela Tomé, e aí foi meu primeiro teste de novela. Teve um pré-teste para fazer o teste. Ela perguntou se eu tinha alguma experiência, eu falei que eu tinha um grupo de teatro, e aí acabou rolando esse teste, foi meu primeiro teste. A partir daí eu comecei a fazer testes, eu não tinha empresário. E aí como é que foi que Vanessa Veiga te descobriu para fazer a novela Rock Story? Como é que foi isso? Porque foi a Vanessa, né, que te chamou pro teste. Foi a Vanessa me deu meu primeiro teste. Então, quando a Marcela me deu esse primeiro teste, esse pré-teste, que acabou virando teste, enfim, ela foi me dando outros. E aí eu fui fazendo vários testes, todo mês eu fazia algum teste para Globo, assim, para novela. Paralelamente, eu também fazia teste de publicidade, fiz 2 na vida, muitos testes, mas só 2 publicidades. E aí acho que a Marcela Bergamo falou para outro, que falou para outro, eles têm uma ficha ali, uma lista, né, dos atores que estão fazendo testes recorrentes. E aí eu fiz um teste para Força do Querer, foi para personagem trans, que a Carol Duarte pegou. Uma seleção bastante longa e muito rica. Eu acho que foi um teste que uma das seleções que mais me marcou, porque foi quase uns 2 meses, assim, muitas fases.
E aí, no fim, ficou eu, Carol Duarte e Manu Aliperti, que foi a protagonista da Malhação das Five. Uhum. E aí, nessa última fase, eu vestida ali meio de menino, né? Que a gente estava fazendo como se a Ivana já fosse o Ivan, que a Vanessa Veiga me viu. E ela estava até com o Enzo Romani, que fez Rock Story. Ela estava testando o Enzo. Ela estava ali no sofazinho, eu estava ali, aí eu fui cumprimentar o Enzo, porque eu conheci o Enzo de São Paulo. E aí ela me viu ali e perguntou para a Rô Quintais, que era a produtora de elenco da Força do Querer, se ela podia me testar para Luana. Aí elas conversaram, enfim. Acabou que eu não passei para a Força do Querer, quem passou foi a Carol. E aí a Vanessa me quis para Luana. Foi um acordo ali entre elas e acabou que eu peguei a Luana, a Manu fez a protagonista das Five e a Carol fez a Força do Querer. Foi aí. Mas aí você teve esse coisa... período de meio que... Porque, pô, a oportunidade de fazer esse personagem, né, da Força do Querer, era um personagem muito marcante. Como é que foi isso para você no sentido de perder um personagem que você ficou ali 2 meses, né, fazendo testes, fazendo tantos testes e estudando? Como é que é esse sentimento? Porque é difícil, né, lidar com um não. Como é que você lidou com esse não? Mesmo sabendo que já tinha um outro personagem ali, que o seu sonho já estava próximo de se realizar. Eu vou te falar que essa Força do Querer não foi uma coisa que... Eu não fiquei triste em nenhum lugar. Para mim, aquele personagem era tão especial no sentido... Ele carregava uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade social muito grande e que precisava ser realmente a pessoa mais preparada ali. Não podia... Então, foi além de qualquer vaidade que eu pudesse ter, assim, qualquer desejo meu, era uma coisa maior, sabe? Tinha que ser realmente... Tinha que passar quem tivesse mais preparado para lidar com essa responsabilidade social que é muito grande. O Brasil mata trans o tempo inteiro, sabe? Os dados são gigantes, são tristes pra caramba. Eu cheguei a conhecer várias pessoas trans, entrevistei, né? Eu usei meu lado de jornalista nesse sentido e conheci várias pessoas. Então, para mim, era um lugar que ia além de mim. Quando eu não passei e a Carol passou, a primeira coisa que eu falei foi que bom que foi a Carol, sabe? Eu acabei ficando bem próxima da Carol naquela época. E eu só realmente era uma coisa para além de mim, assim. Que incrível, que bom. E aí você fez o caminho contrário, né? A maioria dos atores, eles entram fazendo malhação para depois fazer outros produtos da casa. Você fez uma novela e depois fez malhação. Como é que foi isso? Porque normalmente malhação é a preparação dos atores, né? Para outros produtos da casa. Como é que foi essa experiência e a diferença também de carga de trabalho? Porque malhação é muito mais puxado do que uma novela, né? Personagem. Então, eu acho que... Então, eu fiz primeiro Rock Story, aí depois fiquei uns 5 meses fazendo muitos testes e estudando, fazendo cursos e tal. E aí eu peguei a Tila em Deus Salve o Rei, que eu fiquei 3 meses, contracenava com o Johnny Massaro, com a Tata Werneck, que foi uma experiência super legal. E aí, depois, logo em seguida, na verdade, a Tila sai, né? A Tata descobre, o personagem da Tata descobre a traição ali da Tila com o Rei Rodolfo, e eu vou pra Malhação. Eu fiquei até um pouquinho ali, foi muito colado. Mas eu era louca pra fazer Malhação, né? Foi por causa da Malhação, inclusive, que nasceu essa vontade de ser atriz na minha cabeça. E você acha que porque a Globo tem uma facilidade que eles acabam, eles têm uma coach ali, se você precisar, você pode, né, se você falar, ok, eu precisava tem essa cena especial e tem uma coach que, você acha que esse trabalho de coach é importante nesse sentido de te ajudar a encontrar esses caminhos? Você falou que não tinha ninguém na Globo, mas a coach, de uma certa forma, você acha que ela não conseguiria te guiar? É nesse sentido que você diz, não ter ninguém? Eu acho que quando eu digo de ninguém, assim, eu não estava nem falando da coach. Então, sim, a gente na Malhação tinha a Maria Assunção, que inclusive é minha professora de formação de teatro brasileiro na Sesgran Rio. Olha. Uma foi bem legal isso. E em Rock Story, no início da preparação, a gente teve uma preparação no início, que depois ela foi para uma outra novela, mas que foi a Beta, que foi super legal também.
E ajudou muito a dar uma clareada, mas no sentido de ter uma pessoa fora, assim, que já tivesse um amigo que já tivesse feito uma novela, enfim, isso eu não Entender tinha. todos os esquemas, né? De tudo, né? Você falar, faz assim, faz assado, nananã. Eu cheguei, cara, eu não sabia nada, não sabia nada, assim. É difícil, Não né? sabia Esse nem. primeiro contato no sentido, você chega ali, são estúdios e mais estúdios, atores que você está É, acostumado a ver na TV, de repente estão cruzando ali na praça de alimentação do seu lado. Aí é difícil não se deslumbrar. Como é que foi para vocês para não se deslumbrar com esse universo, uma vez que você conseguiu o seu sonho de chegar ali e fazer uma primeira novela? Qual a sua dica para não se deslumbrar com um momento como esse, assim, sendo tão jovem, tendo essa oportunidade? eu acho, eu acho que eu tenho meu pé bem fincadinho no chão, até mais que eu gostaria, porque é uma profissão muito difícil. Uma hora você tá ali, tá empregado, enfim, tá no ar, e outra hora você não tá, entende? Nada garante que você vai ficar emendando, que, sabe, que você vai... Então, o fato de eu sempre fiz muito teste. Acho que eu já fiz uns 50 testes, já fiz muitos mesmo. Já levei muitos nãos. Então, eu sei que nada garante. Por isso que uma hora você tá, outra hora você não tá. Se você se deslumbrar, a queda vai ser maior ainda, assim, entendeu? Então, eu acho que é bem por aí, assim. Acho que você ter a cabeça no lugar nesse sentido te ajuda a encarar os seus nãos com mais tranquilidade, entender que de repente não era aquele momento, não era aquele personagem, de repente era para você fazer uma outra coisa naquele momento, se preparar, enfim. Mas aí como é que você lida com esse sentido, tipo, é realmente isso, não tem uma fórmula ali, você fez a primeira novela, Não, pronto, agora eu vou colar uma na outra. Como é que vou é lidar, deslanchar. porque há uma falsa ilusão de que é assim, né, uma vez você fez a primeira, agora tá fácil, agora você trabalha na Globo. Não, né, é realmente isso, você tá dizendo Não, que faz muitos testes, né. São poucas, eu acho, que as pessoas faço que até hoje. conseguem ter essa boa sorte de colar uma novela na outra e fazer uma novela atrás da outra e virar, enfim, ter esse momento de ascensão contínua. Não que você não esteja em ascensão, porque eu acho que é um trabalho contínuo, né? Essa questão de fiz uma novela, Super. aprendi, e você não para, né? Você está sempre estudando, está fazendo uma faculdade. Sempre. Mas como é que lidar entre esse entre safras dentro da Globo? Porque você já agora está fazendo uma novela atrás da outra, querendo ou não, e como é que é esse entre safras? Você, Joana, com você mesma, o que você faz nesse momento? Então, eu acho que cada períodozinho que eu tô sem trabalhar, eu lido de uma forma diferente, cada vez de forma mais madura mesmo, com mais calma. Eu acho que hoje eu tô muito mais calma e mais tranquila do que quando acabou Rock Story, por exemplo. Porque Rock Story, querendo ou não, era um time de atores muito preparados, assim, atores que estavam no mercado já há muito mais tempo. Eu acho que eu era a única novata ali, talvez eu, a Tayla, a Gi Cordeiro, que a primeira novela dela foi Rock Story, com uma participação que cresceu. Fabi também, era a Mas primeira novela, Fabi Bang. Fabi Bang tinha né? Já tinha uma super carreira no musical, É. entendeu? Sim, Foi entendo. o meu Novato no primeiro sentido de trabalho profissional. pouca experiência profissional, né? Foi o meu primeiro trabalho profissional como atriz. Eu já tinha feito peças em São Paulo, mas eram peças que tinham pessoas amadoras e pessoas profissionais. Não era tudo profissional. Ali era, porra. Então, foi o meu primeiro trabalho mesmo. E aí, quando acabou o Rock Story, várias pessoas já tinham emendado, não sei o que. Eu falei, caramba, será que eu não vou emendar? Será que eu não vou emendar? E o meu Rock Story, como eu comecei ali pianinho, tal, mais quietinha, mais insegura, e fui crescendo, quando acabou o Rock Story, a minha energia era tipo, agora que eu entendi, vamos lá, entendeu? Eu já queria emendar e trabalhar muito ali. E aí não rolou, fiquei um tempo ali fazendo muito teste, estudando, mas não emendei, e aí eu fiquei ansiosa, confesso. Fiquei nervosa. Falei, gente, será que eu nunca mais vou trabalhar nessa vida? Fiquei nervosa. Mas aí, já com a Malhação, eu já
no início, quando acabou a Malhação, como é um contrato longo ali, a gente com 1 ano e meio pensando em preparação e tudo mais, e é realmente um ritmo muito puxado da Malhação, a gente gravava de segunda a sábado, 12 horas, muitas horas por dia, eu realmente senti que eu precisava dar um descanso primeiro e depois estudar. Eu senti falta de estudar. Porque também quando você tá no ar, quando você tá ali no meio de toda aquela indústria mesmo, porque é uma cena atrás da outra, às vezes você grava 12 cenas num dia e tal, você vai sentindo também quais são as suas deficiências como atriz. Né? Eu sentia, pô, eu preciso... Nananã, sabe? Isso aqui foi difícil pra mim. Então eu já sabia na cabeça que tinham coisas que eu queria estar mais preparada. Então eu tinha essa vontade de estudar. Acabou que eu falei, é isso. Continuo fazendo meus testes, mas eu lidei com mais calma, assim, com tudo isso, sabe? Encarei aquele tempo também como uma oportunidade para fazer uma coisa que eu já tinha vontade, que era voltar aos meus estudos. Eu estudei pouco teatro. Essa é a verdade. Eu fiz 1 ano e meio de Wolf, tinha a minha companhia, meu grupo lá em São Paulo, mas eu sentia falta de teoria, eu sentia falta de estudar outras técnicas. Tudo meu foi... Eu sentia que era muito intuitivo. Eu trabalhava como atriz muito por empatia, por aquele personagem, por aquela situação, mas era muito intuitivo. Faltava técnica, faltava base teórica, sabe? Então foi mais calmo lidar com isso. Claro que de vez em quando dá uma pira, né? Você fica ansioso, mas no geral eu me sinto muito mais calma. Eu acho que é esse, o caminho é esse. Eu acho que é não parar, independente do que você está fazendo, tá no ar ou não tá, tá ali fazendo, entendendo os seus caminhos, se aprimorando e estudando. Eu acho que o estudo também é a base, é o alicerce de tudo, porque independente do que acontecer na sua vida, o estudo vai te deixar, sabe, equipado para a hora que chegar a oportunidade, você está pronta para fazer. Aí agora, já caminhando para o final aqui, queria fazer aquela pergunta que eu sempre faço. Se você, Joana, pudesse voltar lá atrás, jovem, né, entrando na escola Wolf Maia, eu sei que faz pouco tempo, né? É muito pouco tempo, você é muito jovem. Mas o que você diria para aquela Joana, assim, que de repente está numa cidade grande, tendo essa oportunidade de estudar teatro, o que você diria para ela? Olha, eu acho que eu diria para ter calma. Eu diria para confiar em mim, que eu demorei um pouquinho para ter mais autoconfiança. E eu acho que é estudar muito mesmo, assim. Isso eu acho que eu fiz, assim. Sou mais calma, confia em você. Vai dar tudo certo. A hora que tiver que acontecer, vai acontecer. Isso teria me poupado umas noites de sono aí que eu ficava pensando demais, sabe? Acho que confiar no universo, confiar em você. Correr atrás também. Não adianta só esperar, né? Mas fazer a sua parte. Que ótimo. E aí, esse momento que a gente está vivendo, né, essa pandemia, então tá tudo parado, a gente não sabe ainda o que vai ser lá na frente, como é que vão ser as novelas, se vão ter novelas, se vai ter beijo, se vai ter abraço, como é que vai ser, né, a partir de agora? O que você acha, você como Joana, observando, entendendo a situação atual do mundo, o que você prevê, não prevê, ou sei lá, quais são suas expectativas para esse futuro? Olha, expectativas são as melhores possíveis. Tô com um pensamento positivo. Mas eu acho, assim, sinceramente, dentro do meu coração, a gente está passando por um momento político muito difícil, muito instável, né? A gente está sem ministro da saúde, enfim. Estamos desgovernados, digamos assim, né? O nosso governo, enfim, está tudo muito instável nesse sentido. Então, eu tô com uma sensação um pouco para baixo nesse sentido. Eu acho que vai demorar. Mas a gente vai voltar. Isso eu não tenho dúvida que a gente vai voltar. Os teatros vão voltar a lotar. A gente vai voltar a se produzir, voltar a trabalhar. O audiovisual vai voltar. Só que eu acho que isso vai voltar ainda gradativo e devagarzinho. Você tem feito alguma coisa assim nesse sentido de produzir? Você tem uma mídia social? Você cuidava das mídias sociais da Casper Libre e falou que você precisava fazer o mesmo na sua. Você vê a importância disso
nesse momento, mais do que nunca, suas mídias sociais são o caminho para você talvez vender um produto, conseguir um patrocínio, ou, sabe, um post, um public post. Como é que é isso para você? Como é que você vê essa conexão das suas mídias sociais e a sua carreira? Eu acho que as mídias sociais têm um poder muito grande hoje em dia. É inegável. Poder de influenciar pessoas positivamente, negativamente, enfim. É um quarto poder ali, né? Muita gente se informa pelo Instagram. Ou pelo menos ele é o início, né? Porque tudo quanto é mídia hoje tem Instagram. Você pode ir, o Globo, Estadão, o Meu País, enfim, todo mundo tem Instagram. Então a pessoa vê ali, aí que vai para outra, né? Jornalistas todos postam, enfim. E não só jornalistas, influenciadores, né, digitais, estão ali. Então eu acho realmente uma ferramenta muito importante hoje. Mas eu confesso que o meu Instagram era fechado na época de Luana. Eu fui abrir, assim, não foi no meio da novela, mas quando eu já estava no ar há um bom tempo. Porque eu sempre fui muito pouco ligada mesmo às minhas próprias redes sociais. Eu ficava o dia inteiro cuidando de rede social dos programas, então a minha mesmo ficava. Porque você já estava o dia inteiro vendo aquilo, chegava uma hora que você não ia alimentar a sua ainda, sabe? Então eu era muito reservada nesse sentido. Eu era aquela pessoa que a pessoa me mandava uma mensagem no WhatsApp, eu demorava 10 dias para responder. Eu era assim. Aí eu vi que eu estava perdendo uma oportunidade ali no meio da novela, mais ou menos. Aí eu abri o Instagram e tudo. Mas eu confesso que eu ainda engatinho um pouco no Instagram. Eu queria ser mais ativa. Mas, enfim, eu sinto que às vezes eu fico no Instagram e aí, enfim, não faço outras coisas, sabe? Aí, quando você vê, você tá o dia inteiro naquela... Porque vicia também, né? Você fica muito tempo ali, você acaba essa coisa do dedinho, né? O dedinho que vai, não para nunca mais. Ali, um monte de gente. Aí você entra na fulano. Eu nem entro muito em pessoas. O meu negócio eu adoro ver decoração. Eu vou mudar e eu já fico vendo meu apartamento, decoração, receita. Agora eu tô vendo muita receita, treino, fico vendo treino em casa, sabe? Com peso do próprio corpo. Aí quando eu vou ver, eu tô vendo 1 milhão de coisas. Fico vendo artista. Aí... Bom, Joana, eu quero agradecer de coração. Muito obrigado. Eu tô muito feliz da gente ter batido esse papo. Eu acho que você, como uma jovem atriz dessa nova geração, vai inspirar esses jovens atores que talvez morem numa cidade distante e tenham essa vontade, esse desejo. Então, a sua coragem, eu acho que vai inspirar muito, assim, nesse sentido de ter desbravado mesmo, ido para a Alemanha, ido para São Paulo estudar e metido as caras. Então, parabéns pela sua garra, pela sua determinação de querer sempre, sabe, buscar mais e se melhorar e se aperfeiçoar. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo aqui no Obrigada, querida. Sou fã do teu programa, sou sua fã também. E eu adorei o convite.